somos fortes, somos guerreiras. Como você consegue ser forte? Como você consegue ser assim? Nossa, você tá sempre feliz. Como que você consegue? Depois de tudo que você passou, como que você consegue ter essa visão? Por que o porquê de ser forte, o porquê que temos que ser tão lapidados? Por que precisamos ser tão mastigados? Por que às vezes a tua infância foi tão traumática? Por que a vida parece ter falado sempre não? Por que você tem um pensamento de que isso não vale a pena? Por que você entende que as circunstâncias da vida, elas acontecem pela sua escolha? Muitas vezes somos encaminhados, arrastados para passar algumas situações. E às vezes na tua infância, a maioria das vezes na sua infância, quando você teve uma infância mais complicada, muitas vezes não é você que escolhe. Muitas vezes não. Não é você que escolhe. Por quê? Porque você precisa de alguém para cuidar de você. Você precisa de alguém para te ensinar. Você precisa de alguém para ser espelho. E daí na vida adulta parece estar tão estranho. Na vida adulta parece que você não vai saber sair daquela situação. Mas eu posso dizer para você que depois escolhemos estar em alguns lugares. Mas a vida, você decidiu não viver aquilo. Você vai mudar a sua história. Aí aparece alguém. Aparece um lugar, aparece uma circunstância e te arrasta de novo para você passar por algo que você vai ter que ser mastigado, você vai ter que ser lapidado e você se vê naquele lugar da tua infância novamente. Com medo, com ausência, com traumas. Por que a gente tem que passar por isso? Por quê? Será que é porque precisamos ser só mastigados, lapidados e feridos e porque amanhã vai ser um dia melhor? Será que é só esse pensamento que você precisa ter? É um pensamento do qual nos faz estar vivo. Graças a Deus, Deus disse que nada que possa acontecer num dia que ao amanhecer não mude. E eu acredito muito nisso. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Se muitas pessoas tivessem me contado a história delas, ou me falado, não vai por aí. Com a sua experiência de vida, talvez eu não teria passado nem pela metade do que eu passei. Talvez você não teria passado pela metade do que você passou. Mas, qual a identidade que Deus te deu? O que realmente Deus quer de você, de mim? Será que a gente passou por algumas situações na nossa vida apenas por escolha dos nossos pais ou porque escolhemos estar fomos encaminhados a viver aquela situação? Mas eu cresci, eu me tornei adulta e hoje, por que eu passei por um divórcio traumático? Por um relacionamento abusivo? Por que eu passei? Por que a vida fez eu passar isso? E mais uma vez, e mais uma vez. Por que eu não consigo alcançar aonde eu quero alcançar e o vizinho consegue?
Eu não acredito. Por que o jardim dele é mais verde? Essas são as perguntas da vida. Mas eu quero dividir uma coisa muito interessante com você. Eu me pego fazendo isso. Eu me pego me perguntando por que eu tive que passar por isso. Por que eu tive que perder minha mãe quando eu tinha 2 anos de idade? Crescer sem mãe? Por que teve que acontecer isso? Às vezes, eu tenho vontade de falar: oi, mãe. Às vezes eu tenho vontade de falar: comprei um presente pra você. Por que eu não tive mãe? Por que minha mãe teve que morrer quando eu tinha 2 anos de idade? Por que o Senhor me escolheu para eu ter essa história? Por que Deus escolheu a mim com 2 anos e a minha irmã com 7 para que nós perdêssemos a nossa referência? Por que eu tive que sair de casa e encarar a vida com 16 anos? Por quê? Só para me tornar uma mulher forte? Só para me tornar essa pessoa do qual eu sou hoje? Só? Por que eu tenho que sentir essa dor? Por que eu tive que trilhar esse caminho? Por que quando eu decidi me relacionar com uma pessoa, eu tive que passar por situações como abandono? Por que eu tive que ser abandonada quando eu tinha uma filha de 12 e uma bebezinha? Por quê? Por que eu tive que criar minhas filhas sozinha? Por que eu tive que ser forte para que elas não vissem eu chorar? Por que eu tive que ser forte, fazer aquilo que eu não queria, fazer aquilo que eu não gostava, fazer aquilo da onde eu não me sentia realizada? Por que os meus sonhos têm que serem frustrados? Por que eu não fiz a faculdade que eu desejei? Porque eu era mãe, porque eu precisava sustentar, porque eu precisava de moradia. Por quê? Por quê? Porque eu tive que passar muitas noites em claro, chorando e clamando e pedindo para Deus: Senhor, me dá uma solução, me mostra o caminho. E por que muitas vezes eu não entendi e Deus tentava gritar nos meus ouvidos aquilo que eu deveria fazer? E por que eu não fiz? Porque o medo, porque o trauma, porque a insegurança, porque que eu não pude comprar aquele presente? Eu trabalho tanto, eu choro tanto, eu sofro tanto. Senhor, 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 me vê. Quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar, Senhor? E, Senhor, por que eu precisei ser traída? Por que eu precisei ser exposta? Por que eu precisei que a minha identidade fosse escondida, roubada?
eu precisei passar por isso? Eu não queria isso pra mim. E por que eu não vi? Como, Senhor, Senhor, como eu não enxerguei? Por que eu não vi? Hoje eu choro, hoje eu sofro. Eu não tive uma família quando eu era criança, uma família constituída. A minha mãe foi levada. A minha mãe foi levada, a vida dela foi sugada por uma doença horrível. Uma doença da qual comeu a sua força e drenou o seu sangue e a sua alma e o seu coração, porque ela tinha 2 filhas. E hoje eu sou mãe, Deus. É imensurável como eu sofro, como eu choro. Senhor, minha história, porque, Senhor, muda, muda, muda. Eu não quero ser forte. Eu não quero ser forte. Porque quantas vezes esses pensamentos vieram na minha mente? Quantas vezes eu chorei e clamei? Quantas vezes eu falei, Senhor, eu só queria ter uma família. Eu não queria ser forte. Eu não queria. Eu tenho vontade de ser feliz e o sonho que eu tive desde criança era uma casa restituída. Quando eu passava na frente das outras casas, eu tinha um mistério a ser revelado. Eu olhava para dentro daquelas casas quando as casas estavam com as janelas abertas. E muitas vezes me deparei com cenas de pessoas ceando, de filhos sendo abraçados, de mães saindo no portão com os filhos. E eu falava, será que eu tô sendo a mãe que eu não tive? Não, porque ela não quis. E eu sofri, eu chorei. E eu todos os dias falava, Deus, eu preciso entender. Por quê? E eu tô aqui hoje falando pra vocês que eu entendi. Eu entendi porque o Senhor não me fez só para sentir toda essa dor e Ele não me colocou ao mundo apenas para sofrer. Ele me colocou no mundo para que eu passasse por todas as situações, para que eu me tornasse a pessoa que eu sou, sim. Ele permitiu, sim, porque Ele sabia a identidade da qual eu tinha e eu não sabia. E eu demorei 46 anos para entender que a minha vida, a minha história, pode transformar outras vidas, podem curar outras vidas, podem transformar outras vidas, podem deixar que outras vidas não passem pelo mesmo caminho que eu tive que trilhar. E Deus foi tão misericordioso e tão bom para mim, que eu tenho 2 filhas lindas e maravilhosas e cheirosas. E 2 filhas fortes, que também às vezes se perguntam por quê. Em que momento elas vão entender? No momento que tudo que eu puder fazer para que elas possam entender. Mas mesmo assim elas precisam continuar sendo fortes, e você entende que muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida por permissão, porque somos pessoas diferenciadas e precisamos ter a coragem de transformar outras vidas, coragem de ser a cura, o remédio, e falar, não saia, não desista, não deixe de ter os seus sonhos,
deixe de imaginar das suas realizações. Pense, sonhe, visualize, tenha fé, acredite, jogue para fora. Se agora não é o seu momento de você entender isso, ore, porque você vai entender. Se você está passando por alguma situação muito difícil, eu choro, eu não queria chorar, mas eu choro e tudo bem, porque chorar é bom, chorar liberta. Desde que eu esteja chegando até você dentro da sua casa e consiga fazer que você entenda que você vai passar por isso e vai passar, mas só que não pense no qual você foi escolhida só para ter uma vida ruim. Não pense, por que eu tive que passar por isso? Ai, coitadinho de mim. Não pense assim. Procure o seu propósito de vida. Eu tinha vergonha de chorar, eu tinha vergonha de contar, eu tinha vergonha de falar que eu chorava de noite. Teve uma situação na minha vida que eu tava sozinha com as minhas filhas em casa, a Sofia tinha em torno de uns 2 anos e a Marcela 12. E eu caí no corredor de casa porque eu tava chorando muito e me deu uma dor tão forte que eu me joguei no chão. E eu lembro muito. A Marcela deitou em cima de mim. A Sofia deitou sobre nós duas. E ela falou assim, mãe, eu não quero ver você chorar. E eu abracei as duas ali e pedi perdão pra ela. E falei, a mãe tá só chorando porque às vezes eu preciso só desvaziar um pouquinho, filha. Mas eu sou muito feliz porque eu tenho vocês. E às vezes você precisa, a maioria das vezes você tem que ser forte, porque você precisa que as pessoas que estão ali, ainda mais as pessoas que dependem de você, você precisa ser forte. Mas eu só tô fazendo esse vídeo pra falar pra vocês que as coisas mudam, que você consegue. Eu também tomo medicamentos para ansiedade. Eu sempre fui ansiosa, uma criança muito ansiosa e a vida teve que fazer isso, porque quando a gente é criança passamos por situações que a gente não escolhe passar. Que os nossos pais, pelas escolhas deles, às vezes a gente não sabe a dor deles também. E aquilo foi necessário. Só que o Senhor sabia que você suportaria. Ele só quer que você entenda o porquê. E hoje, se com a minha história, com o meu legado e com esses projetos novos que eu tenho, eu consigo alcançar a tua vida, eu quero dizer uma coisa pra você. Eu sou a mesma Ariadne de 2 anos, quando a minha mãe morreu. Eu sou a Ariadne dos 10 anos. Eu sou a Ariadne dos 14, dos 15, dos 16 e dos 46. A única diferença é que eu amadureci, as minhas ideias mudaram, meu entendimento mudou. E a força que eu tive que criar sem entender me tornou a mulher que eu sou. Eu não sou a melhor mulher do mundo e nem a mulher mais perfeita do mundo. Eu erro, eu vou errar. Mas o Senhor me deu uma família maravilhosa, 2 filhas lindas, um marido maravilhoso que cuida de mim. E eu achava que nunca isso ia acontecer. Eu achava que eu não era nem merecedora de ter alguém que cuidasse de mim. E hoje é sexta-feira e eu tô aqui conversando com vocês, decidindo fazer esse vídeo. Conversando, compartilhando algumas histórias.
E, e eu tô chorando, mas eu tô feliz hoje. Tô muito feliz. Muito feliz. Deixa a tua história mudar vidas. Deixa a sua experiência ficar registrada. Para que um dia que alguém escute e veja, você se torne inspiração na vida daquela pessoa. Eu tenho pessoas que são inspiração na minha vida. Eu tenho pessoas que eu falo, que nível de bondade é essa? Que coração é esse? Como que ela consegue ser assim? Como que ele consegue ser assim? Isso é muita superação. Mas o que tem dentro daquela história? O que tem dentro daquela pessoa maravilhosa, com aquele entendimento maravilhoso, com aquele coração tão bom? Se eu fosse citar pessoas aqui para vocês, eu citaria milhares de pessoas. Milhares de pessoas da qual passaram na minha vida num atendimento, numa cliente, dentro da minha família. As minhas irmãs são pessoas admiráveis, as histórias delas são lindas. Eu tenho tias maravilhosas, eu tenho pessoas incríveis dentro da minha família com superação incrível, com história diferente da minha. E é tão, tão, tão bom quando você consegue fazer com daquela tua dor, que um dia você chorou muitas vezes, seja a cura de outras pessoas, que seja o remédio, que seja o caminho das pedras, que seja toda aquela inteligência da qual você expertise ou saída ou sugestão daquilo que você não teve quando você passou por aquilo que mais te machucou. Hoje eu vejo essas crianças, esses adolescentes, eu choro, eu sofro muito quando eu vejo uma história tão triste de uma criança que foi vítima, que foi vítima de abuso, vítima de bullying, vítima de várias outras coisas, as crianças, os adolescentes perversos. Eu sofro, eu choro, eu falo, Deus, o que fez? Muitas vezes é caráter, sim, muitas vezes é índole, sim. Muitas vezes é ausência de tudo, ausência de presença, ausência de pai, ausência de mãe. Nós não sabemos. Qual história tem atrás dessa pessoa que você é? Qual história tem atrás daquela pessoa que você fala, meu Deus, tudo é ruim pra ela? Qual é a história daquela pessoa que está em depressão profunda, que não consegue levantar, que está acumulando algo, uma dor? Qual é a história desse homem, dessa mulher, desse pai, dessa mãe? Qual é a sua história? Qual é a sua dor? Saudades? Eu vou sentir muitas saudades. Eu trocaria tudo isso para ter a minha mãe hoje? Não. Porque eu entendo que a minha mãe cumpriu a missão dela. Por mais que doa, e sempre vai doer essa ausência, mas ela cumpriu a missão dela. Ela cumpriu a missão dela de ter colocado eu, a minha irmã. E se ela não tivesse ido, eu não teria minhas outras irmãs, que são pessoas maravilhosas, que eu não consigo imaginar a minha vida sem elas. Hoje eu não tenho mais meu pai, não tenho minha mãe, já não tinha minha mãe. Eu só tenho elas. E elas são minha base. Vocês conseguem me entender?
tem minhas filhas. Talvez se minha mãe tivesse viva, eu não teria elas, teria outros filhos. Ou nem teria filhos. Eu com certeza não teria nem passado por nenhum relacionamento abusivo, pelo que eu sei da minha mãe. Mas qual seria a minha outra dor? Mas uma dor eu ia ter porque o Senhor precisava me fazer forte. E para que isso tudo acontecesse, Ele precisou tirar minha mãe. E hoje eu posso ser uma mãe presente e uma mãe forte. A minha maior dor é quando uma das minhas filhas me liga e fala: mãe, eu não sei o que fazer. Quando a Marcela passou por uma tentativa de abuso, ela tinha 16 anos. Ela levou 3 dias pra me contar que jogaram ela no mato. Tentaram tirar a roupa dela. Mas Deus foi tão, tão bom que ela conseguiu lutar com aquele agressor. Bateu nele, ele desmaiou. E Deus me deu minha filha de novo. Isso é uma história para outro dia, mas vocês conseguem entender quando eu fiquei sabendo aquilo? Eu chorei, eu me culpei. Eu falei: eu não sou uma boa mãe. A Marcela me ensinou a ser mãe. Com certeza eu criei algum trauma na vida dela. Com certeza eu fiz algo do qual não deveria ter feito. Eu não sei, mas eu sou mãe. Se eu pudesse, eu colocaria com certeza as duas dentro de uma redoma de vidro, para que elas ficassem ali bem guardadinhas. Mas eu não posso, porque eu também preciso criar elas para o mundo. A Marcela já é casada, já tem família. Graças a Deus, um genro maravilhoso. Graças a Deus, ela não precisou ter uma experiência ruim. Ela teve, mesmo assim. Mesmo tão jovem, teve. Mas há tempo de sair. Porque eu pude falar pra ela: filha, não vai. Sai daí, a mãe tá aqui, volta. A Sofia só tem 14 anos. E qualquer coisa que apareça na TV eu falo: filha, não anda na rua sozinha. Se você precisar, olha pros dois lados, fica vigiando. Né? Passo todo um relatório pra ela. Defesa pessoal, filha, não faz isso, faz aquilo, corre pra esse lado. Eu sou uma mãe coruja? Não, eu sou uma mãe comum como qualquer outra que tem medo. Medo. Medo do mundo, medo das retaliações. Você fala de sexo com seus filhos? Falo. Não falo. Você fala de sexo com a tua filha de 14 anos? Aham. Por que ninguém falou pra mim? Ninguém falou pra mim. Eu aprendi sozinha. Na rua, com a vida, com os amigos. A experiência foi boa? Não. Não foi. Criou algum trauma na sua vida? Sim. Mas eu sobrevivi. Eu passei. E tudo que eu puder fazer pra elas não passarem, eu vou fazer. Mas agora eu sou uma adulta, outra é pré-adolescente, é adolescente daí. Aí elas têm as escolhas delas, mas elas sabem da verdade. Elas sabem o que fazer. Mas se mesmo assim elas escolherem errado ou acharem que podem fazer alguma coisa, vão fazer? Vão fazer. E eu ou vou aplaudir ou vou chorar muito. Mas eu vou estar ali. Vocês conseguem entender? Por que vocês precisam entender o porquê você passou tudo isso? Não é culpa de ninguém. É só nossa. Por isso
que tudo que eu consiga transmitir para a vida das pessoas e possa fazer a diferença para que não passem por aquilo, eu vou fazer. Porque se mesmo assim acontecer, eu sei que eu fiz. Demorei para entender. Vocês podem ter certeza que eu demorei. E hoje foi só um desabafo e eu não queria chorar. Mas eu sempre vou chorar. Aí você chora porque você não tá curada, não. Sabe por que eu choro? Porque toda vez que eu choro, eu libero mais um pouquinho de curativo pra minha dor. Aí você conseguiu perdoar todo mundo? Não, tem coisas que eu ainda estou em processo de perdão. Eu ainda estou em processo de liberação de perdão. Mas eu não vou deixar de liberar esse processo de perdão, porque o perdão fala sobre mim. Sobre as coisas que vêm até mim, não sobre a outra pessoa. Se você tem muita mágoa, se você tem muita... se você tem muita raiva, se você tem algo assim, fala, não posso perdoar. Eu vou falar pra você o seguinte, todo dia você fala assim, eu libero perdão. Eu quero perdão. E todo dia vai uma porção sobre você. E um dia essa história vai fazer parte da tua história, mas não vai fazer parte mais da tua dor. É difícil, muito. Tem pessoas que você tem que afastar da sua vida, tem. Se tem pessoas que trazem a sua pior parte, essa é a primeira pessoa. Porque todo mundo tem uma parte ruim. Todo mundo tem um lado do qual ninguém quer conhecer e você não gosta de mostrar que tem. Qual dor, aonde você pode... Tem coisas que a gente não pode ser cutucados, porque a partir do momento que você sai um negócio, um monstro de você. E essas pessoas, com certeza, você tem que se afastar, sendo ela qualquer pessoa. Eu demorei pra entender. Eu demorei pra chegar nesse todo esse pensamento. E eu tô conversando com algumas pessoas com histórias tão lindas. E vou conseguir. Obrigado. Isso foi um desabafo de 33 minutos, né? Um desabafo bem longo, mas eu precisava. Obrigada. Um grande